GVB Cast, que é Gildo Vilas Boas. Quero dar aqui boas-vindas a vocês, que é um começo de um projeto onde vamos estar aqui reunidos com pessoas para falar sobre Reino de Deus, o Reino de Deus nas 7 esferas da sociedade. Então, cole com a gente. Hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Montalvão. Nós vamos ter aqui uma breve conversa falando de Jesus, de viver Jesus e falando de Jesus no dia a dia, né? Falar de viver Reino de Deus no dia a dia. Eu cresci, né? A gente fala nasceu na igreja, não é que nasceu no berço, mas cresceu na igreja eu entendo que quando a gente fala de Jesus, fala de Reino de Deus, é algo dinâmico, né? É algo que está sempre em movimento. Então, a gente pode estar crescendo nisso, né? Conheço o Gustavo Montalvão, tem pouco tempo, e tenho percebido aí o que Deus tem feito, né? A transformação que Deus tem feito na vida dele. Eu queria agora que ele se apresentasse, falasse um pouquinho dele e já falasse um pouco dessa paixão, né? Disso que ele está vivendo com Jesus nesse momento. Fala pessoal, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, obrigado, Pastor Gildo, pelo convite. É um prazer estar aqui e é sempre um amor grandiosamente falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E esse projeto é muito importante, não só para os cristãos, como também para as pessoas que querem conhecer Jesus. Às vezes a gente olha pela religiosidade de alguns cristãos, afasta um pouco aquelas pessoas que querem conhecer Jesus. Mas você que quer, dê uma oportunidade ao Pai e Ele te mostrará o quanto Ele te ama, o quanto Ele pode te acariciar, Ele pode te filtrar, Ele pode te perdoar, que é para isso que Ele veio na Terra. E é para isso que a gente está aqui, tanto para levar a palavra do Senhor para as pessoas que já o conhecem, como também e principalmente levar o Evangelho para aquelas pessoas que não o conhecem ainda. Então será muito importante vocês ouvirem a palavra de Deus, que vai ser uma palavra suave, né? Vai ser uma palavra mansa que o pastor Gildo prega, tanto na igreja, né? Como ele tem pregado lá na nossa casa, tem feito um trabalho muito bom, um trabalho levando mesmo o nome de Jesus. Muito bom. Gustavo, fala um pouco como tem sido. Sei que se fosse contar tudo seria um livro, mas como tem sido viver Jesus, né? Você batizou agora recentemente, então viveu uma experiência aí que nós chamamos de novo nascimento, que é o morrer para o mundo, viver para Cristo. Sim. Mas como tem sido isso no seu dia a dia, até mesmo na sua... Fala um pouquinho da sua área profissional e como tem sido lidar, né, com esse novo nascimento ou experimentar Jesus. Tá, Jesus, a gente sempre, quando pensa em Jesus, pensa mais uma questão igreja ou mais um religioso. Eu queria que você fosse de maneira bem prática, né? Esse Jesus no seu dia a dia, no seu trabalho, como é que tem sido viver essa transformação? Olha, pastor, foi muito interessante como que Jesus tocou em mim, né? Eu particularmente, eu julgava as igrejas e julgava os pastores, achava que era só a questão religiosa mesmo, né? Por conta da religiosidade, eu descobri que era por conta da religiosidade. Então eu tinha uns ouvidos tampados para ouvir alguém falando comigo, né? Porém, como eu era um jovem ansioso demais em busca de dinheiro, paixões do mundo, eu era muito ansioso. Então eu sempre pedia a Deus. Eu nunca deixei de acreditar, mas eu sempre pedia assim: Deus, me dá uma paz. Me permita dar uma paz na minha cabeça, porque a minha cabeça é muito barulhenta. E nessa de dinheiro, eu estudava alguns livros e aí me questionei quem foi o homem mais rico do mundo. E aí eu notei que tinha um homem que era o mais rico, o mais sábio e o mais poderoso. Ele governava, né? Ali, que era Salomão. Então,
onde que tá os livros de Salomão? Na Bíblia. Eu fui para a Bíblia. Dali em Salomão eu notei que havia uma sabedoria que não se tratava de dinheiro, se tratava de Deus. Então, meu algoritmo também do TikTok, ele foi moldando. Então foi chegando coisas de Jesus. Então eu fui vendo algumas coisas de Jesus ali, me tocou. Então eu falei, eu quero conhecer esse homem. Quando eu falei, eu quero conhecer esse homem, não foi 2 semanas que um amor imenso tocou em mim dentro do meu carro. Aquela ansiedade de pensamento ruim que eu sentia de tragédias voltou para pensamentos bons. E como é que esses pensamentos bons? Fazer o bem, generosidade, tranquilidade. E naquele momento, como eu senti vontade de chorar, porque foi como tirar um espinho da minha carne. Porque ali meu pensamento era só ansiedade, então eu senti um alívio e como se fosse uma pessoa me abraçando e um rio me limpando. Então eu comecei a chorar. Tem esse vídeo, eu gravei, mandei pra minha irmã. É muito vergonhoso pra mim, porque o choro parece de criança, né? Ali, aquele choro. Então eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente. Dali pra cá eu fui conhecendo cada vez mais. Aqueles prazeres do mundo, eles não foram fazendo mais sentido. Não é que é privação. É uma privação meio que não faz sentido, porque o vazio tinha preenchido. E aí eu procurei umas igrejas e eu consegui entender a palavra de Deus. E nesse de conseguir, eu também conversava com ele. Ele foi me explicando as questões do mundo. De que forma nós vimos ao mundo. Porque estamos aqui, para onde vamos. E aqueles vazios ali vieram preenchendo. A leitura da Bíblia, ela passou a ser deliciosa. Não é que passou a ser obrigatória, mas passou a ser gostosa. Porque de um versículo você tira o entendimento do macro e do micro, de toda a humanidade. E é a lógica. Eu sou um cara muito lógico. E eu vi que a Bíblia não é religião. A Bíblia, tô falando de igreja, evangelho, católico, não. É a Bíblia a verdade. A Bíblia é um livro verdadeiro, porque é a palavra de Deus. E quando você vai lá no fundo e entende tudo, é lógico. Precisa ter fé demais para não acreditar. Né? Quando você passa a sentir. Pastor, ninguém nunca chegou para mim e falou assim: olha, Gustavo, você vai sentir um amor tão grande que você não vai nem saber explicar. Chegava assim e falava para mim: com Deus tudo é possível. Você tem que ter fé. Você vai pro inferno se não obedecer. Então, aquilo ali... Mas quando eu senti, é como se você colocasse um açúcar no café amargo. Né? E com aquilo ficou gostoso de ler a Bíblia como sim, assim, eu li outros livros e achava bom. Mas a Bíblia, se eu não ler todo dia, cria um vazio. Aí eu passei a andar com ele. Em tudo. Às vezes a pessoa fala assim, pensa que é blasfêmia. Por exemplo, eu também achava isso. Blasfêmia é como? Ela não sabe o significado de blasfêmia. Ela acha que colocar Deus em tudo é blasfêmia, que Deus não precisa resolver os problemas da sua vida, não precisa colocar Deus no seu emprego, no seu relacionamento, porque Deus não entendeu? Mas é o contrário. Você, independente de religião, você precisa colocar Deus em tudo. Eu perguntei a ele algumas questões que me fez acreditar que o evangelho seria o melhor caminho comigo. Né? Comigo foi assim. Então eu segui na palavra do Senhor no caminho do evangelho. Eu não estou julgando católico, nem outras igrejas, outras religiões. Você pode acreditar ou estar lá no que você quiser. Mas que o caminho correto e a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o que você vai sentir verdadeiramente o amor. E você precisa vir do jeito que você é, porque nós fizemos muitas coisas erradas, o humano. Mas só que
Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa, né? Você falou algo interessante que eu costumo dizer, que durante muito tempo, né, se separaram, né, separou o tema do que, isso é santo, isso aqui é profano, e começou a separar, por exemplo, as coisas que diz respeito à igreja, ou que diz respeito a cunho religioso, isso aqui é de Deus. Mas o seu trabalho não, o seu trabalho é secular. O que você faz, a sua profissão, ou o que você estuda, isso aí é, é secular, né? E eu acho que essa separação trouxe um dano, e aí é onde, com certeza, entrou muita religiosidade. E aí, quando eu fico muito feliz quando eu escuto alguém, como você está falando, com você, porque está falando de uma experiência não com uma religião, está falando de uma experiência com uma pessoa, né? Jesus é a própria palavra. Então, quando você fala da Bíblia, né? Quando você fala da Bíblia, você está falando do próprio Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então, quando uma pessoa experimenta tem essa experiência, esse contato com o Jesus, aí é claro, né, vai haver sim um preenchimento. E eu gosto de falar disso, de que o santo é você, Deus te fez santo, isso é por meio de Jesus, como você acabou de dizer, ele nos alcançou, e agora porque ele nos alcançou, nós temos esse acesso, e aí agora ele vai te limpando, ele vai te moldando, e aí tanto faz você numa igreja, ou num culto, ou sendo um pastor, ou sendo um empresário, você pode viver 100% o reino de Deus, né? No seu ambiente de trabalho, no seu escritório, no seu escritório de advocacia, a forma que você lida, você agora começa a trabalhar usando o quê? Os princípios do reino de Deus. E onde é que estão os princípios do reino de Deus? Os princípios do reino de Deus estão na palavra de Deus. E isso é incrível porque, enquanto que uma letra, a palavra, sem essa vivificação que só o Espírito Santo dá, a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você pode estar 30, 50 anos na igreja, se você ainda não teve uma revelação da palavra. E como é que você começa a ter uma revelação da palavra? É quando você tem começa um relacionamento verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Não tem como você chegar no Pai senão pelo Filho. Então não é receber uma religião, não é receber uma carga doutrinária, não é fazer parte apenas de algo eclesiástico, embora tudo isso é importante. Mas o ponto é quem é que é a porta, quem é que é a vida, quem é que é o caminho? É Jesus. Então, Jesus. É ele que faz toda essa diferença. Né? É ele que faz você viver toda essa diferença. Você tocou num ponto muito bom aí, pastor, porque eu nunca li a Bíblia a fundo, mas eu fui pegando alguns pontos, lendo algumas partes e perguntando a ele quem é o melhor professor, além dos pastores, é o próprio Jesus e a Bíblia, né? Só que você precisa, quando você está buscando e você não tem um relacionamento, ou até mesmo não é, acho que parece que é um chamado, né? Que tem que você consegue discernir aquilo ali. E com o Espírito você consegue ler e entender tudo, desde o princípio. Você falou aí que você só vai ao Pai através do Filho. E eu questionei, como é que é isso? Aí ele foi me explicando, ponto a ponto, os questionamentos que eu fui vendo através da Bíblia. É que eu pensava, eu acredito que muita gente pensa, que o plano espiritual é uma luz que você vê um milagre. Mas não é assim. Né? Não é assim. Você tem dois reinos, um espiritual e um físico. Deus governa tudo através das leis da física. Uma coisa não vai ultrapassar, não pode ultrapassar como um portal que você vê nos filmes aí. O que acontece? Deus deu um paraíso, era um reino só e o homem iria governar com Deus, a sua imagem e semelhança. Quando nós desobedecemos, nós nos separou-se para dois reinos, né? Um sujo com pecado e um espiritual no Éden. Só que o Éden fechou, né? Aí só ficou Deus. Deus
permitiu, Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus não, quem ama, vamos dizer assim, quem ama não prende igual uma gaiola. Quem ama deixa livre. Por exemplo, você tem um filho, seu filho rouba pra usar droga. Seu filho ali é da rua, você deu todo carinho a ele, ele rouba, você sabe que ele vai roubar. Então você deixa um dinheiro lá, você sabe que ele vai roubar. Mas você deixa, porque se você fala, tomara que ele não roubasse, tomara que ele se arrependa. Então, você acredita nele. Assim é Deus, nós somos filhos de Deus, é em mais semelhança. Então ele ele rouba. Você fica, nossa, ele roubou, mas eu acreditei nele. Só que se ele voltar a te pedir perdão, não, pai, toma aqui o dinheiro de volta, eu te pedir perdão. Então Deus permite. Só que você castiga. Tem a consequência. Tem a consequência, tem um castigo. O castigo foi, houve o pecado no mundo. E o pecado... E aí Deus tirou a possibilidade de viver para sempre, eternamente. Sem ele. E retirou a sua presença. Ele retirou a sua presença. E Deus não volta atrás com a sua palavra. Deus tem caráter. Até a natureza humana, você vê que tem lógica. A natureza humana, desde o início, ele é meio santo e meio pecador. E fica aquela luta diária ali pra gente ser santo e pecador, né? Às vezes a gente não cumpre o que a gente fala, mas o que a gente fala é o santo, só que aqui dentro a gente comete umas coisas erradas, entendeu? Desde o início. Então Deus tirou a presença dele e nos trouxe para o mundo. E o mundo é do pecado. E com o pecado você morre. Só que Deus ama tanto a gente que ele falou, não posso deixar esse povo assim, eu tenho que salvar. Porém, ele, com a palavra dele que ele não volta, não é que ele não pode, ele pode. Porque ele pode tudo. Ele é o grandioso, poderoso rei do universo e criador de tudo. E ele cria todo mundo, então ele pode tudo. Então ele não pode criar uma bola igual nos filmes, né? Não pode criar um portal. Não quer, na verdade, criar um portal para ultrapassar a presença dele, porque o mundo é sujo, Deus é puro. A presença de Deus é pura. Para você estar na presença de Deus, você tem que ser purificado. Purificado. E aí ele chega para Abraão, né? Abraão, aí foi para Moisés. Vou chegar logo em Moisés. Que para você ter a presença de Deus, você precisa estar purificado. Então ele cria o tabernáculo. Falando das outras histórias, estou falando só da presença de Deus para chegar lá no... Então ele criou o tabernáculo porque as pessoas não queriam subir no Monte Sinai, correto? Então ele deu Moisés, você cria um tabernáculo aí que vai ser igual o reino de Deus, vai ser igual o paraíso, mas você precisa purificar. E para chegar num lugar santíssimo, quem tiver na minha presença com pecado vai morrer, vai queimar. Bom, criou o tabernáculo, tinha um caminho, aí tinha a parte ali que você purificava. Purificava ali com sacrifícios, que aquele sacrifício era necessário, porque com o sangue dos animais você se purificava para não usar seu sangue. Então Deus criou essa regra para você passar seu pecado para os animais, se purificar e estar na presença dele, para não te matar. Só que isso era demorado, mas ele tinha um plano perfeito para nos salvar. Jesus tinha um plano perfeito para nos salvar. Tudo isso, na verdade, era sombra, né, daquilo que viria. Sim. Por isso que a Bíblia é dividida em duas partes, né, o que chamamos de Antiga Aliança, ou mais comum chamar de Antigo Testamento, e o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Então aquilo era sombra, né, como a gente já falou bastante sobre isso. Aquela sombra do que viria. E aí Jesus vem e traz esse resgate. E hoje esse sangue de Jesus é que nos purifica e nos leva. Exato. Eu sei que a conversa está muito boa. Esse é apenas o primeiro episódio. Do GBcast. Você que gostou e está gostando desse assunto, a gente vai estar gravando, né, novos episódios. Esse é só o primeiro. Mas só para fechar aqui,
né? E criar uma expectativa aí para os próximos episódios de conversas que nós vamos ter aqui como essa. É que esse Jesus que veio e nos resgatou, né? Nos deu acesso ao Pai. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é sobre uma palavra que você acabou de falar, o arrependimento, que é uma mudança de mentalidade, né? Romanos 12:2 diz assim, transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro você se permite deixar Deus te transformar. E Gustavo falou algo interessante que de fato acontece. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós agora passamos a ser uma nova criatura. Uma nova criatura. E aí Paulo chega a dizer, ó, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas de fato existe essa luta. Qual é a luta? Né? Que às vezes parece que eu acordo mais santo, no outro dia não acordo tão santo assim. É porque ainda tem essa luta, né? Da nova criatura com a ainda antiga natureza. Só que agora nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. E agora o Espírito Santo revelando a palavra, mostrando o Pai e deixando claro o que Jesus já fez. Então, pelo sangue, que um dia era sombra, que um dia era um apontamento, hoje já é realidade. Glória a Deus. Eu vou pedir... só que, Gustavo, depois eu quero fazer uma oração, para você que está aqui conosco, mas vou pedir, Gustavo, só para dar uma breve palavra, um conselho disso que ele está vivendo agora, algo bem rápido, e aí eu vou orar para a gente finalizar. Vou falar rápido agora, porque a gente que é novo assim, fala muito mesmo, né? E eu gosto, adoro, quando você começa a falar de Jesus, é coisa maravilhosa. Olha, gente, um conselho, você que busca e que está estressado, você que está ansioso, você que pensa muito no passado, a palavra do Senhor diz para o futuro a Ele pertence, né? E o passado, como você disse, ficou para trás. Peça a Jesus, em nome de Jesus, que tranquilize seu coração. Talvez você nem precise de outras coisas. Do jeito que você tá, você acha que você é pecador? Todo mundo é. Jesus. Todo mundo é pecador. Somos pecadores por natureza. E só uma pessoa para purificar e tirar o pecado, que se chama Jesus. Ele veio, morreu por nós, ele é nosso sacrifício, sem ao menos merecer. O tanto de desobediência que a gente faz, e Deus ainda nos ama tão grandiosamente e de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para que quem nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, faça uma oração, talvez você nem sinta, mas faça. Diga assim, conte os segredos para um amigo. Esse amigo está em você. Esse amigo vai te ouvir. Né? Tenho certeza que aconteceu comigo e vai acontecer com você. Muito bom. Quero orar por você agora. Pai, muito obrigado por cada um que está acompanhando esse podcast. Eu te peço que nessa hora, Pai, todos sejam encontrados pelo teu toque, pela tua presença. O Senhor que está em todos os lugares, e agora aqueles que clamam, aqueles que pedem, aqueles que foram tocados pelo Senhor nessa hora. Eu quero declarar agora a vida de Deus, que haja espírito de vida. Eu quero declarar sobre a sua vida agora. Você que precisa de salvação, seja encontrado agora pela salvação de Deus. Você que precisa de cura agora, seja encontrado pela cura de Deus. Você que precisa de libertação, seja liberto agora, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, que no vive nome do e grandioso para Santo tudo Deus. sempre. Amém. Glória E a Deus. amém. Gustavo, foi Prazer. muito bom estar aqui com você. Eu sei que é só a primeira conversa de muitas, tá? Muito obrigado por estar aqui comigo. Que Deus abençoe sua vida, que você continue aí recebendo mais e mais revelação de Deus e transbordando isso na vida de tantos, né, que estão perto e de outras pessoas que Deus vai te conectar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a família de todos que nos ouvem. E pastor, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e estarei sempre à disposição. Eu que agradeço. Compartilhe esse podcast GVB Cast.
Deus abençoe vocês.